Conhecendo o fungo. O causador da histoplasmose é o fungo Histoplasma capsulatum. Este fungo é frequentemente encontrado nas fezes de pássaros ou morcegos. Quando os esporos desses fungos microscópicos são inalados, algumas pessoas desenvolvem a histoplasmose, que é semelhante à pneumonia. Não são todos que inspiram os esporos que desenvolvem a doença. Os esporos podem se espalhar pelo ar em projetos de demolição em áreas que contêm morcegos ou excrementos de pássaros. Os esporos podem viajar centenas de metros. Os tipos de histoplasmose são histoplasmose aguda ou a curto prazo. Esse tipo geralmente é leve e raramente causa complicações. A maioria das pessoas infectadas por esta doença não desenvolve os sintomas. E o outro tipo é histoplasmose crônica ou a longo prazo. Este tipo de doença é menos frequente do que a aguda. Em pessoas com o sistema imunológico comprometido, este tipo pode ser um risco à vida. A histoplasmose é uma micose sistêmica causada pelo fungo Histoplasma capsulatum, que afeta órgãos internos. Ela é uma zoonose, transmitida por aves e morcegos. Esta afecção é amplamente espalhada no continente americano, sendo muito prevalente em áreas centrais e sul dos Estados Unidos e nos países da América Central, bem como em vários países da América do Sul, principalmente Venezuela, Colômbia, Peru, Argentina, Brasil e Uruguai. Têm sido descritos casos na África e no Sudeste Asiático, muito raro na Europa, com exceção da Itália, onde foram diagnosticados alguns casos. A infecção humana se dá por via respiratória. Os elementos infectantes penetram pelas vias aéreas e chegando nos alvéolos, são fagocitados, multiplicando-se na forma parasitária dentro dos macrófagos alveolares, o que origina a pneumonia focal ou de inoculação. A partir daí, o fungo deve disseminar-se por via hematogênica para qualquer órgão ou sistema. Esse tipo de infecção primária regressiva espontaneamente ocorre usualmente em indivíduos imunocompetentes. A infecção pelo H. capsulatum não é contagiosa, exceto em situações extraordinárias. Raríssimos casos de transmissão horizontal são reportados, e esta associada à contração conjugal de indivíduos com lesão cutânea na genitália e por transplante de órgão infectado. Não há casos registrados de transmissão de animais por seres humanos e vice-versa. Vamos mostrar imagens. A maioria das pessoas acaba não desenvolvendo sintomas da histoplasmose. Contudo, quando os sintomas aparecem, os mais comuns são tosse seca, dor no peito, dor nas juntas e inchaço vermelho nas pernas. Em casos mais severos, os sintomas são suar muito, falta de ar e tosse com sangue. Mas quando já está disseminada a histoplasmose, causa inflamação e irritação. Os sintomas podem incluir dor no peito, causado por inchaço ao redor do coração, febre alta, torcicolos e dores de cabeça, inchaço ao redor do cérebro e da medula espinhal. Até o momento, não existem medidas preventivas específicas a não ser atividades educativas com relação ao risco da infecção, as quais devem ser implementadas em atividades de trabalho que envolvam o uso da terra, ecoturismo, manipulação de galinheiros e empresas de limpeza. As medidas de desinfecção de secreção e fômites devem ser ao uso hospitalar rotineiro. Entre em contato com seu médico se desenvolver sintomas semelhantes aos da gripe após ser exposto a excrementos de pássaros ou morcegos, especialmente se você tem um sistema imunológico enfraquecido. O diagnóstico é clínico, epidemiológico e laboratorial, feito por meio de cultura de material obtido do aspirado de medula óssea, sangue, escarro e materiais de lesões. Especialistas que podem diagnosticar uma histoplasmose são o clínico geral, o infectologista e o pneumologista. Algumas pessoas podem ter de tomar medicação antifúngica por até 2 anos. Os medicamentos mais usados são
cetoconazol, anfotericina B e itraconazol. A maioria dos pacientes que desenvolvem a histoplasmose aguda se recupera de 4 a 6 semanas, apenas com tratamento para os sintomas, não necessitando, portanto, de terapia específica. A histoplasmose disseminada apresenta alta mortalidade se não tratada, sendo a anfotericina B uma das principais drogas de escolha. Em 1903, durante a construção do Canal do Panamá, o patologista americano Samuel Taylor Darby iniciou suas atividades no combate à malária e febre amarela, as duas principais enfermidades que assolavam a região. Em 1905, Darby, durante uma necropsia em um trabalhador oriundo da Martínica, observou granulomas nos pulmões semelhantes àqueles da tuberculose e concluiu que uma nova patologia podia estar ocorrendo na região. Lâminas dos granulomas no pulmão, baço, fígado e medula óssea foram examinadas e revelaram a presença de um parasita. Outras duas necropsias corroboraram a presença do micro-organismo e, em 1906, Darwin propôs que o organismo envolvido com a doença era um protozoário e o nomeou de histoplasma. Histoplasma. Outras duas necropsias corroboraram a presença do micro-organismo e, em 1906, Darwin propôs que o organismo envolvido com a nova doença era um protozoário e o nomeou de histoplasma capsulato, devido à invasão do citoplasma de histocisto e por possuir uma espécie de cápsula. Em 1912, o parasitologista brasileiro Henrique da Rocha Lima, ao comparar o parasita de amostras de tecidos dos pacientes de Darwin com o da leishmaniose, que causava uma linfangite em cavalos, concluiu que o histoplasma capsulato era um fungo e não um protozoário. Em 1934, o patologista americano William de Monbreu cultivou o fungo pela primeira vez, reconhecendo como agente etiológico da histoplasmose. No mesmo ano, Catherine Dodge e Emma Thompson fizeram o primeiro diagnóstico antemorte da doença. Em 1939, Monbreu reportou que a infecção ocorria naturalmente em cães e especulou que alguns animais poderiam servir de fonte para a histoplasmose humana. Chester Wilson Holmes, em 1949, demonstrou que o fungo era um saprófita do solo e que a sua infecção ocorria por meio da inalação de fragmentos miceliais e de micro-organismos.